Recentemente a gente recebeu de vários de vocês, através das redes sociais, dia sim, dia também, este link aqui. Essa aqui é uma indicação de compra de PCs para jogar, feito pelos nossos colegas lá do Tech Tudo. E são indicações de PC Gamer de entrada. E eu sei por que vocês mandaram tanto isso aqui pra gente. Vocês se divertiram com o vídeo da gente pegando no pé das indicações do BuzzFeed. Aparentemente o Diego Surtado é um personagem que vocês querem ver recorrentes nesse quadro aqui. Mas hoje eu não vou só me limitar a ficar vendo defeito no trabalho alheio dos outros. O que a gente vai fazer é algo um pouco mais construtivo que isso. Hoje é dia de pegar e montar e ver qual é essa tal máquina que foi indicada nesse artigo. Então, senhoras e senhores, se preparem, porque nós vamos pôr o tal do PC Gamer recomendado para trabalhar e mostrar para vocês como é que ele se sai. Bom, para a gente começar o nosso experimento, eu vou usar de referência o primeiro PC que é recomendado nesse artigo, que é o PC a partir dos R$ 1.770. É realmente um orçamento muito difícil. E aqui é bom destacar que estamos pegando no pé aqui da publicação do Tech Tudo, mas é uma função bastante ingrata montar um guia de compras de PC Gamer com baixo custo. Então eu sinto a dor de quem produziu esse post, porque a gente faz isso muito aqui no Adrenaline e tem sido realmente andar entre minas terrestres tentar fazer isso. Mas o primeiro computador que ele recomenda, inclusive, segue uma estratégia parecida com a nossa. A gente recomenda, por exemplo, nossa série do PC da crise, a gente resolve o problema do custo do hardware indicando um único chip que resolve processador e chip gráfico. E é o que é feito aqui. Só que para caber nos 1.700 é recomendado um chip A6. Então quando eu pulo aqui para dar uma olhada nessa primeira máquina, nós temos aqui, até inclusive está mais barato agora, está na faixa dos 1.600, essa máquina aqui, e ela é equipada com AMD A6, e como é regra nesse segmento de PCs baratos, a gente já reclamou em outros artigos, desinformação é o que há, porque é um A6, algum A6. Se você procurar bem nas letras pequenas, então a gente deslizar nesse bloco de texto de descrição do produto bem menos legível do que aquele bloco anterior, e procurar bem, você vai encontrar aqui, ó, é um AMD A6, 7.480. Então, havia uma esperança que o A6 fosse um A6 da plataforma AM4, mas não é o caso. É um A6 realmente mais antigo. Para quem não está ligado, o A6 ele é baseado na arquitetura evolução do Bulldozer. Então você vai ter alguns baseados em PileDriver, em Steamroller. E aqui entra outro ponto importante, galera. É difícil computador. A gente faz um trabalho muito grande aqui no Adrenaline tentando informar as pessoas e tentando trazer a informação de um jeito que seja mais palpável, mas realmente esse tipo de coisa é bem complicada e é nesse momento que é muito importante pra gente o quanto vocês valorizam o nosso trabalho. Aquele momento de dar o like, de compartilhar esse vídeo, porque a gente faz muito teste, é isso que nos embasa e nos dá segurança para encarar esse tipo de situação. Eu entendo que quem não é dessa área, não roda tantos testes que nem a gente faz aqui no Adrenaline, é realmente muito difícil lidar com esse monte de coisa que eu vou passar por aqui e inclusive é o que leva a esses erros. E o que faz a gente trabalhar também em apontar essas publicações é para ajudar justamente o pessoal que às vezes vai usar isso aqui de referência e pode quebrar a cara. Mas voltando aqui, nós temos um processador A6 7480. Ele é difícil de achar até no site da AMD. Tentei achar, é um produto meio bastante fora de linha e não achei o site oficial dele. Mas usando as informações do próprio post aqui, ele conta com nada mais que 6 núcleos computacionais, além da placa de vídeo R5 de 2 GB. A gente não tem isso. Então o que eu fiz? Eu fui o mais próximo que eu pude. A nossa plataforma mais próxima com aquele A6 é essa que eu montei, baseada em um A8 7000 também, só que é um A8 que por conta disso tem mais núcleos. Então nós temos ali o 7600. Esse é um processador com 4 núcleos, não 2, e não uma R7 ao invés de uma R5. Não vamos passar tão longe, porque via BIOS a gente desabilitou 2 núcleos, então em poder de processamento a gente está igual, ou muito próximo ao 7480. E na parte de gráficos eu dei uma olhada, muito difícil achar informações sobre o R5 e o R7 Graphics, mas eles aparentemente têm a mesma quantidade de núcleos computacionais, é só uma questão mais de frequências, a diferença entre eles não é tão grande. Então, essa máquina que a gente montou aqui não é tão diferente da máquina que está aqui presente na publicação. Então, quando a gente está olhando para essa máquina aqui, eu sei o que faz todo mundo achar que isso aqui é gamer e isso aqui não é gamer, e eu posso resolver essa diferença, que é simplesmente uma questão de LEDs. Mas eu consigo igualar o jogo, ó. Parece gamer o bastante pra mim agora. Eu só espero que não enrosque na fã quando eu for ligar. Ah, uma coisa irônica, eu tô tirando onda porque realmente vocês sabem que é verdade.
que hoje em dia o mercado gamer ele precisa piscar para ser gamer, não precisa nem ter performance, é o que a gente tem visto muito e estamos tentando fazer o pessoal entender que máquina gamer é uma máquina de performance, não uma máquina que pisca. E o mais irônico é que não tem LEDs esse computador, porque não apenas falta de informação, mas também, não é nem falta de informação, realmente é informações falhas. Vou usar essa palavra super sutil, né? Estou sendo bastante delicado na minha escolha de palavras. Mas ele, apesar de ter LEDs ali na própria placa, e quando você procura especificações, por exemplo, vou procurar gabinete, e tá aqui, gabinete gamer de última geração. Essa é a descrição do gabinete. A verdade é que o gabinete gamer não veio com iluminação interna. Tá aqui num dos comentários e inclusive também em algum lugar é avisado aqui, ó, fan coolers LED não acompanham o produto. Então, teoricamente, a minha máquina já é agora mais gamer do que a máquina que a gente tá vendo ali no artigo. Mas vamos ligar ela, porque tem uma outra surpresinha esperando quem comprar essa placa se ela não tomou cuidado. Ok, máquina ligada, hora de a gente jogar. E tcharam! O sistema operacional instalado é Linux, então eu tô colocando o Ubuntu porque é uma distribuição que eu tô mais acostumado, mas realmente quando você vai lá no artigo e você vai ver qual é o sistema operacional, ele é simplesmente chamado de Linux. Então vamos torcer que seja uma boa distro Linux, porque a gente nem sabe qual é a que está sendo usada. E aqui, vamos tentar jogar alguma coisinha. Vamos ver o que vai dar para jogar nesse sistema. E aí, galera, vai dizer, admite, quando eu comecei a fazer esse vídeo, vocês acharam que ia rodar em Linux, hardware antigo, e não ia conseguir jogar nada, mas cá estou eu, não estou exatamente voando, mas eu estou conseguindo jogar Dota em qualidade HD, em resolução HD, qualidade mínima, e eu tenho uma taxa de quadros pelo menos acima dos 30. Então, sim, roda jogos, mas, assim, não tá voando. É viável você jogar alguma coisinha. Isso porque tem jogos com... Tem até uma biblioteca de jogos com suporte a Linux. Principalmente os games da própria Valve. Principalmente por causa de iniciativas que nem as Steam Machines, Steam OS e depois o caso do Steam Deck que está vindo aí. Nós temos alguns jogos que têm suporte a Linux. Da Valve migrou boa parte do seu ecossistema. Temos também a questão do Proton como uma camada de compatibilidade. Faz alguns jogos funcionarem. Recomendo muitos vídeos do Dio Linux para quem quiser se aventurar no mundo Linux. E games, tem bastante coisa que dá para jogar, mas é claro que não é o que eu indico. Um PC gamer, as pessoas naturalmente pensam em Windows porque é onde está a maior compatibilidade, onde tem a maior parte dos jogos com suporte. Então, não é que não dê para jogar no Linux, mas é um ecossistema um pouquinho mais complicado. Vamos testar outro game aí para vocês verem. O CSzinho tá complicado. A taxa de quadros não tá legal, eu não tô conseguindo... Principalmente porque, nossa, meu uso de processador tá muito alto. É porque só tem 2 núcleos, né? E os 2 núcleos não tem muita eficiência, não tem muita performance. Tô tendo sérias dificuldades para jogar aqui. Tô jogando na faixa de uns 10 quadros. Antes de eu ter desabilitado núcleos, quando eu tava com os 4 núcleos do A8 em ação, quando ele era um quad-core ainda, eu até conseguia algo um pouquinho melhor. Eu tava conseguindo jogar uns 30, 40 quadros, mas agora que eu transformei ele no indefeso dual-core de baixa performance por thread, eita! Tá realmente bem complicado jogar. Mas, sincero, cara, eu consegui jogar algumas coisas, tá? Eu consegui, por exemplo, joguei Civilization 5, rodou numa boa taxa de quadros, numa boa qualidade gráfica, deu pra jogar Bastion acima dos 30 frames, e quando você olha a biblioteca de games, você vai ver que tem boas opções, tá? Então, por exemplo, quando você abre aqui, vou até abrir o Steam Picture aqui pra vocês darem, se bem que aqui já está filtrado por jogos, só os que eu tenho e que tem suporte a Linux, você vai ver que tem uma galera aqui, e alguns jogos, inclusive, que eu gosto muito. Metro tem suporte, Payday você pode jogar, Portal, obviamente, um jogo da Valve, a Valve migrou muito. Tem muito jogo indie muito bom, tipo Trine, Total War, tem alguns Tomb Raider, alguns games publicados aí pela Square Enix, e também a Eidos Montreal, tem uns carinhas tipo Hitman, tem alguns XCOM, esse não abriu. Esse eu já não consigo defender. Mas tem alguns games que a gente tem suporte e alguns muito bons. Rocket League roda, mas infelizmente ele só pode ser jogado no single player. Eles tiraram o suporte do Linux, então você não consegue jogar online. Mas você consegue jogar e roda até num nível ok. Então, muito jogo indie que dá para jogar sem necessariamente sair do ecossistema do Linux. Até que tem algumas opções por aqui. Mas, digamos que você comprou essa máquina mas vai por conta instalar o Windows. Vamos dar uma olhada em o quanto dá para tirar de desempenho e vamos ver o quanto vai mudar, por exemplo, a performance do CS.
Bom, agora com o sistema sendo usado como Windows, a gente vê que não dá para pôr exatamente na conta do Linux o nosso problema de desempenho, não. A gente melhorou um pouco a performance, mas eu estou no mapa um pouco mais fechado. Nossa senhora, tá ruim isso aqui. Nossa, se eu matar um... se eu matar um, lá. A gente tem um gameplay que tá lutando aqui para conseguir alguma coisa. Dependendo do ambiente que eu fico, até tem mais de 30 quadros. Não consigo matar... não consigo matar. Meu Deus do céu, tá difícil. Então, jogando em Full HD em qualidade mínima, a gente tá com essa taxa de quadros que oscila dos 30 aos 60 com uma estabilidade muito alta. Lembrando que ali em cima tá indicando que eu tô jogando num quad-core, mas eu desabilitei 2 núcleos, tá? E vê que o processador tá sempre a 100%. Ele é um processador que tem pouquíssimo desempenho, difícil jogar alguma coisa nele. Não é nem a questão dos gráficos, que até às vezes eles nem parecem estar com um uso tão alto. Eu achei que consegui matar pelo menos, mas não deu. Realmente é um processador que não tem muita performance. Ele é um dual core baseado numa arquitetura muito antiga. Então, eu até dei umas memórias legais, tá? A gente tá com umas memórias operando a 233 em single channel, né? Até porque o PC sendo vendido tá em apenas um módulo de 8 GB. Daria pra conseguir um pouquinho mais de desempenho em dual channel, mas não esperem milagres acontecendo por aqui. Se não roda CS, bom, você já pode imaginar que vai ser bem difícil conseguir rodar alguma coisa. Provavelmente é o mesmo tipo de jogo que a gente conseguiu no Linux. Vai conseguir rodar, sei lá, um Towerfall, vai conseguir rodar um Broforce. Jogos bem indies, bem basicões. Mano, eu não mato nada com essa taxa de quadros. Então, saindo somente do eixo criticar, vamos também para a questão mais construtiva. O que eu recomendaria? Então, primeiramente, esse aqui é um artigo que ele inclusive deixa claro aqui no final, quando você vai até o fim, todas as máquinas são recomendações que são lá da Amazon. E tem uma parceria entre o Tech-Tudo e a Amazon. Quando você chega aqui, ó, tem uma nota de transparência. A Amazon e Tech-Tudo mantêm uma parceria comercial. Então, eles têm comissão nos links. Então, obviamente, é por isso que ele está usando de referência somente lojistas e somente produtos que estão sendo vendidos na Amazon. E eu tenho uma recomendação que está disponível na Amazon e custa levemente acima. Não muita coisa, mas este cara aqui. Este é o Athlon 3000G, ele é um processador que também tem 2 núcleos, só que os 2 núcleos são Zen. Isso dá uma diferença muito grande para 2 núcleos embaixo desse arco-íris aqui. Inclusive, olha que legal, é customizável. Você aperta um botãozinho, ó, nós temos um sistema de LED customizável nessa máquina. São 2 núcleos, mas são 2 núcleos numa arquitetura muito mais recente do que a que está presente nessa APU A6. E os gráficos também não são muitas unidades, mas nós temos 3 unidades Vega. São várias gerações mais evoluídas de performance. E eu não apenas acho, eu tenho certeza que roda as coisas bem melhor, porque a gente fez uma live, quero destacar também que tem uma diferença, a gente tinha 2 módulos de memória, não somente um, então tinha um dual channel, isso dá mais performance para o sistema, mas nós já jogamos e nem compara, a gente consegue jogar coisas, a gente joga CS bem, a gente consegue jogar um Rainbow Six bem o suficiente. É claro que um jogo competitivo eu gostaria de uma taxa de quadros bastante alta, só que é viável, é acima dos 60 frames, e então dá para você conseguir jogar. Tem muito mais performance em processador e também no chip gráfico. E seguindo a lógica de recomendar dentro da Amazon, nós temos uma máquina, esse PC Home Mancer aqui é baseado no Athlon 3000G com 8 GB de DDR4, um SSD de 120 e uma fonte de 500 watts. Não sei se são 500 watts reais, mas né, são 500 watts, já dá uma esperança de pôr sem medo uma placa de entrada, tipo uma 1050 Ti, uma 1650. Essas placas que pedem fonte de 300 watts não tem erro, mesmo que não seja 500 watts reais, elas provavelmente vão segurar uma placa de vídeo de entrada no futuro. Vem com 8 GB de memória, já é DDR4, então eu ainda também fui legal, coloquei uma memória de 233, isso é um dos valores mais altos, junto com 2400 MHz, que a gente encontra dentro da tecnologia DDR3. DDR4 começa em 233, então mesmo que seja a pior DDR do mundo, vai estar na mesma frequência que eu testei aqui. Então é um sistema que faz muito mais sentido, ele só está devendo os LEDs, algo que você consegue pôr depois, e vai entregar mais performance, está mais ou menos na mesma faixa de preço. Eu só recomendaria fortemente você comprar um segundo módulo de memória para poder tirar mais performance desse Athlon. E no futuro, se você quiser dar um upgrade, você não está numa plataforma APU de milhões de anos atrás. Você vai estar numa plataforma AM4. Então, se um dia as coisas melhorarem, porque até as APUs estão com preço meio alto, mas se der uma melhorada nos preços, você consegue pôr ali um Ryzen 3 3200G, um Ryzen 3400G, quem sabe até, sei lá,
Tem que ver se essa mainboard teria compatibilidade, tem que dar uma olhada nas atualizações possíveis para ela, mas quem sabe até um Ryzen 5 5600G já ia dar um ganho de performance bem legal e combinado com uma placa de vídeo de entrada, talvez você conseguisse jogar umas coisas bem bacanas com Ryzen 5600 e uma placa de vídeo básica. Então é uma plataforma que tem para onde ir, diferente dessa plataforma que já era, mano. FM2, AM2, essas APUs, os bulldozers, esses caras não tem mais upgrade viável e interessante para você fazer. Então é uma máquina que não apenas é ruim agora, ela é ruim mesmo que você tente melhorar ela, exceto o gabinete que não tem LEDs. Vamos lembrar que diferente da foto não tem LEDs. Vamos continuar e dar uma olhada no resto das recomendações. Então, voltando lá para o artigo e subindo o orçamento, essa recomendação é inclusive algo que está que tudo à prova, porque na verdade a próxima recomendação deles, temos aqui mais para frente, ó, deixa eu achar, nos 1980, não. Quando eles sobem bastante o preço, eles chegam no Athlon, inclusive, ó. Esse GeFire na faixa dos 2200 tem um processador Athlon 3000. Ele só, claro, tem LEDs, porque é isso que faz a máquina ser gamer. Então, apesar de aquela máquina Mancer lá não ter LEDs, eu juro pra vocês, o nível de performance é bem semelhante com o que está sendo mostrado aqui. Mas tem umas outras recomendações no meio do caminho. E aí eu me incomodo bastante com as coisas que aparecem aqui. Já não estava exatamente muito feliz com essa APU, mas aparece esse sistema aqui por 1860 equipado com um Core i5. Deixamos de ter um SSD, agora tem só um HD, que é uma pena, o sistema vai ficar mais lento. Tem LEDs, obviamente tem LEDs, e dessa vez os LEDs vão estar lá, nessa máquina. O problema é que ele tem um Core i5, o 3470, então, em primeiro lugar, parabéns por ter claramente identificado o Core i5, a gente já reclamou em outros artigos aqui como o Core i5 às vezes é loteria, é Core i5 e boa sorte, mas pelo menos ele está claramente identificado. O problema é que ele só tem o Core i5, então ele está limitado ao HD Graphics 2500. É um gráfico bem limitado. Corre o risco de perder para essa APU que a gente está testando aqui. Só que em processador você está muito melhor. Então, se você colocar uma placa de vídeo com esse Core i5, você vai conseguir jogar até bastante coisa. Só que ele está dependendo desse upgrade. Então, é uma máquina gamer que você joga, compra e joga uma quantidade bem limitada de games. Bom, continuando a sequência do artigo, nós temos este cara aqui, subindo para quase R$2.000 o orçamento. Obviamente ele tem LEDs. E aqui fica até meio confuso, porque quando a gente olha o artigo, ele se refere a ter uma GT 720, mas na verdade quando você entra na máquina, ele tem as letras horrorosamente colocadas aqui embaixo, uma G210, ó. Aparece aqui com uma placa de vídeo, então é diferente, é bem diferente. E tem aquele caso do famoso o Core i5, algum mistério. A gente tem suspeitas quando a gente vê que tem 4 núcleos de processamento. Quando você desce aqui na descrição, quando ele fala do Core i5, continua sendo um Core i5, 4 núcleos e 4 threads. Isso é uma descrição de vários Core i5 diferentes, de várias gerações diferentes. Felizmente, lá embaixo, quando a gente vê as respostas da galera querendo saber qual que é, o vendedor diz que depende da disponibilidade em nosso estoque, podendo ser de segunda ou terceira geração. Bom, chamar que é um Core i5, a gente já fez um artigo aqui mostrando que tem, sei lá, quase 1000% de diferença de performance, dependendo de qual geração do Core i5. Nós estamos indo para a 12ª geração Core. São 12 anos de processadores, então chamar de Core i5 é falar desde tecnologias muito antigas até bons processadores. Felizmente, a loteria sua é entre um processador antigo e um ainda mais antigo, então não tem muito erro, os dois vão ser bem antigos. São melhores do que a APU em termos de processamento, mas né, na parte de gráfico, aqui entra a parte mais insana. A placa de vídeo é uma G210, né? Assim que eu achar. Estamos de volta ao Linux, então se ligue que talvez você tenha que trocar de sistema para jogar os jogos que você quer. Mas vem uma das coisas que assombra a internet. Mas a GeForce GT 210 roda jogos? Jogue no Google e procure por imagens e você só vai achar assombração de máquinas se você fizer essa busca. A GT 210, ou a G210 no caso, né? A gente já testou aqui no Adriano, a gente fez uma live. Foi bem difícil sobreviver àquela live. A G210 é uma placa que não tem suporte a DirectX 12. Eu acredito piamente que, mesmo que seja o processador da segunda geração, o Core i5 que você vai pegar, quando você tirar a G210, a sua máquina vai ganhar performance. Muito potencialmente o gráfico integrado Core i5 vai rodar jogos melhor do que a G210. É uma placa de vídeo que em muitos sistemas piora o sistema assim que ela é espetada. O gráfico integrado do Core i5, mesmo de segunda geração, pode ser que rode melhor alguns games. A gente testou isso aqui no Adrenaline. A G210 apanha para praticamente tudo que dá vídeo que já foi fabricado no mundo do silício. Então a máquina melhorou em processador, mas por incrível que pareça, agora nós estamos gastando mais e está entregando menos desempenho. Sem falar o fato de que é um processador loteria. Loot box de processador. Vai vir um processador Core i5
e boa sorte. Continuando a sequência, a gente tem aqui o próximo de 2200, então é aquele com Athlon 3000G. Aqui eu já estou junto com o artigo. Dá para economizar uns R$400 ignorando os LEDs e pondo no lugar uma segunda memória. Em termos de estilo e likes nas redes sociais, não vai sair tão bem, vai performar menos likes. Mas em compensação, em taxas de quadro, esses R$400 que saem do gabinete dos LEDs e vão para suas memórias vão entregar mais FPS. E por fim, nós chegamos ao PC de 3000, que traz aí, continua com o Athlon 3000. Então, vê que a gente não está tirando algo que é bom, que pelo menos sobe para 16 GB, legal, sobe para 480, armazenamento no SSD. Então, tem alguns incrementos, mas não sei se dá para dizer que a gente tem um grande avanço comparado. Claro, é bem mais bonito o gabinete. Temos já, como o próprio post define, um design arrojado, temos 16 GB operando uma frequência um pouquinho mais alta, legal, só que está faltando informar se são 2 módulos ou um módulo só, algo que é relevante para a performance e, obviamente, ele não descreve. E é isso aí. R$3.000 a gente chega numa máquina que tem LEDs. E para fechar a sequência do artigo, a máquina mais cara é este carinha aqui. Então, nós já estamos falando de um sistema que tem também monitor, tem teclado, mas já subiu o orçamento para R$3.500. Então, já está se aproximando. Daqui a pouco dá para começar a achar uns computadores com Ryzen 3 3200G, inclusive, nessa faixa de preço. E as especificações não melhoram tanto assim. Ele tem um Core i5 de novo, usando o nome Core i5 para parecer que tem uma boa relação entre custo-benefício, mas... de novo, Core i5, sem definir claramente quem. E a placa de vídeo é uma GT 730. Nós não testamos especificamente essa placa, mas vamos ver a performance relativa dela, usando de referência o Tech Power Up. Bom, a G210, a pior coisa que aparece nesse gráfico, para vocês entenderem o quanto é ruim, quando você tenta ver a G210 no Tech Power Up, ela é a coisa mais ruim que aparece. E perceba, a 730 está aqui, olha só, a Vega 8, que vai aparecer em um Ryzen 3200G, tem 251% mais performance que ela. Dá mais que o dobro de performance, o gráfico integrado. Eu não achei no mesmo gráfico no Tech Power Up, mas olha só, a 730 e a 400 e a GT 430 estão praticamente com o mesmo nível de performance. E o Athlon tem a Vega 3, que é pouca coisa atrás da 430. Ou seja, o orçamento continua subindo e a gente ainda não está com um nível de performance mais alto do que o primeiro PC que eu recomendei lá por 1.800. Então a gente está pondo mais orçamento, legal, veio o monitor, isso é justo, a favor dele, mas a gente não está ganhando performance de sistema, não estamos ganhando mais desempenho gráfico para jogar. Então, me ajuda a te ajudar. Outra coisa para você levar em consideração é que quando a gente começa a chegar na faixa dos 3.800, nós já começamos a ver eventualmente alguns processadores com Ryzen 5 1600G. Ele tem uma Vega 7 e a gente já tem vídeo aqui no canal. Ele, com gráfico integrado, já roda muita coisa, bem melhor do que tudo que eu mostrei até agora para vocês. E com upgrade de placa de vídeo, esse processador é bem robusto, ele vai bem longe. Então é bom ficar de olho nessa faixa de preço. É difícil recomendação de máquinas de entrada. É um momento que realmente não dá para também só jogar a culpa no galera produzindo conteúdo. Mesmo eu, se fosse fazer um artigo desse tipo, eu recomendaria ali o Athlon 3000G e depois eu teria muita dificuldade de recomendar a próxima máquina para jogar, porque um upgrade em cima disso teria que trazer uma máquina com um Ryzen 3200G, quem sabe um Ryzen 5 5600G, com placa de vídeo. O primeiro PC já está na faixa dos R$4.000, já ultrapassou o Xbox Series S, que eu recomendaria antes de qualquer máquina que a gente viu esse vídeo inteiro, e já custa na casa de uns R$4.000 com Core i3 10100 e uma GTX 1050 Ti. Era essa a recomendação que eu gostaria que todo mundo pudesse começar. É a configuração do PC baratinho, que tem esse nome porque a gente é apegado ao nome, porque o PC baratinho Pandemic Edition custa R$4.000. Então, o nome dele é meio ridículo. Mas a situação dos preços não nos ajuda. Só que, realmente, recomendar um hardware de tantos anos atrás, sem nenhuma possibilidade de upgrade, com nível de performance tão baixo, de novo, gastar R$1.800 para não jogar coisas. Ou, esse é um computador que, além de... Estou me distraindo com quanto ele pisca. É um computador em que os jogos te escolhem, não é você que escolhe os jogos. Você tem que escolher os raros jogos que rodam nessa configuração. E é algo que eu realmente não recomendo. R$1.800 você consegue comprar o Athlon 3000G e já começa a jogar mais coisas, mas ainda está no cenário de ter que jogar o que dá para jogar nele. Então, infelizmente, galera, a realidade é, o PC gamer barato normalmente é dinheiro fora. Em alguns cenários é completamente fora. Isso aqui é completamente fora. Nada do que está aqui praticamente dá para se aproveitar em uma máquina gamer. Inclusive, a fonte que vinha naquele sistema é ruim. O gabinete não tem LEDs na fan. Não dá, sei lá, eu não sei qual é o gabinete que vinha. Nem sei dizer se dá para aproveitar o gabinete. Então são configurações realmente
que não dá para aproveitar. Segura um pouco, se não é viável você gastar mais agora, talvez seja realmente melhor você segurar um pouquinho mais e comprar uma máquina um pouquinho mais competente. É desanimador, é chato, mas é a realidade que a gente está e infelizmente recomendar uma máquina tão barata é pedir para você se decepcionar. Gastar uns R$500 a mais é dinheiro com certeza, mas ao mesmo tempo você ter gastado 1.800 e não ter praticamente nada, ou ter a experiência que a gente mostrou antes ali, ter que rodar tão pouca coisa, realmente é algo muito frustrante. É tão difícil comprar as coisas no Brasil, a gente sabe o quanto a renda é tão complicada e tem sido forçada mais para baixo ainda por questões aí como a desvalorização frente ao dólar. A gente sabe como o desemprego teve um aumento nos últimos tempos, tudo também efeito da pandemia, tudo isso agindo junto, a gente sabe o quanto dinheiro tá difícil e é um momento de não gastar errado. Realmente não recomendo boa parte do que vocês viram ao longo desse vídeo, vários erros que espero ter ajudado a vocês entenderem por que eles não devem ser feitos e as opções um pouquinho melhores, não boas, mas um pouquinho melhores se você está tentando gastar pouco numa máquina gamer. Para mais surtadas na frente da câmera, luzes de Natal, computação e outras coisas que eu não sei como, eu termino o vídeo e me pergunto o que me fez chegar até aqui, é só vocês assinarem o canal Adrenaline. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.